O estilo de jogo do Japão também tem como característica a posse de bola, muita troca de passes e bastante movimentação das jogadoras, assim como a gente vê que é um estilo de jogo que você gosta de implementar nos seus times e na seleção brasileira. Então, a minha pergunta é o que muda na estratégia do Brasil para o jogo contra o Japão em relação à estratégia da última partida e quais são os pontos principais que você deseja testar nesse jogo, aproveitando que o Japão é um dos adversários do grupo do Brasil nas Olimpíadas. Bom, muda pouco. São ajustes que a gente faz em relação aos adversários. A equipe japonesa tem uma posse, às vezes, muito estendida, com muita troca de passe, com muita movimentação de todas as jogadoras. Foi a equipe que mais correu, né, em distância percorrida na última Copa, porque elas têm muitas trocas de passe, porque tem muitas opções, né? Então elas têm associações rápidas de primeira. É uma equipe que trabalha muito bem a posse para tentar ter uma chance mais clara de gol, né, e com esse controle também de desgastar o adversário. Mas a gente tem aqui as nossas ideias que eu estou desenvolvendo com o grupo da seleção brasileira. Ainda a gente sabe que tem muito a melhorar, mas eu vejo um caminho muito promissor, um caminho de entendimento cada vez maior de todas as jogadoras. O que vai mudar é a gente ter nomes diferentes, às vezes em posições, funções diferentes também, para que a gente tenha esse processo de escolha das atletas bastante amplo e proveitoso, né? E também bastante justo com todas elas, de poderem jogar bastante em todas as datas FIFA, né? Isso que tem sido feito. E claro, bola parada, né? A estratégia pode mudar, porque são equipes diferentes, outras fases do jogo. Também a gente imagina que será um confronto diferente do que foi contra o Canadá. Pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino. Observando os jogos da Copa Ouro e o último na She Believes Cup, notei que uma das alternativas de saída de bola da seleção é um lançamento visando o pivô de uma das atacantes no centro do campo. Contra o Canadá, por exemplo, a equipe conseguiu bons frutos assim para explorar a profundidade. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa saída de bola da seleção e também se você enxerga o perfilamento corporal como algo importante para aumentar a eficiência na execução. Com certeza, sempre o perfilamento corporal, né, como a jogadora se situa, né, no espaço é muito importante, mas a gente tem essa alternativa quando se tem uma pressão agressiva, porque é um espaço que se abre ou a gente faz esse espaço abrir estrategicamente. E então é uma alternativa que a gente usou sim contra o Canadá e vamos precisar identificar qual a estratégia do adversário e quais espaços já estão disponíveis, se é que estão, e se não estão, a gente vai procurar abri-los, seja nesse espaço entre linhas, para que a gente receba a bola e aí dê profundidade depois, seja um espaço na lateral do campo. Isso faz parte de treinamento, né, de entendimento, de tomada de decisão coletiva com sincronia, que é o que a gente busca sempre, mesmo que ainda com pouco tempo de treinamento, como a gente tem aqui na seleção. Acho que elas têm entendido bem, a gente está aproveitando muito bem, com tantas trocas, né, entre convocações e durante a convocação, entre os jogos. É um processo que está sendo muito bem aproveitado e entendido pelas atletas. Pergunta do Robson Nogueira. Oi, Arthur, tudo bem? Prazer falar com você pela primeira vez. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse jogo em relação à preparação da seleção brasileira feminina para os Jogos Olímpicos de Paris. E emendando, aproveitando o ensejo, eu queria saber de você se você aponta a seleção brasileira feminina como favorita a conquistar a medalha de ouro. Bom, a importância do jogo é bastante grande, porque todos os jogos que fazemos, a gente valoriza muito nessa preparação que tem sido curta, né? Um período curto desde que eu assumi, para um grande objetivo, que são as Olimpíadas. Então, todos os jogos nossos são muito importantes. O fato de ser contra o Japão, né, uma segunda partida, com uma viagem no meio, com 2 dias apenas entre uma partida e outra, simula, de alguma forma, o que a gente vai encontrar na fase de grupo das Olimpíadas. Mas cada jogo tem a sua história, as
próprio plano estratégico do jogo pode ser diferente de uma seleção e da outra, então amanhã a gente desfrutar do jogo em um grande campo, mais uma vez, vamos jogar no campo rápido, que nos favorece, vamos enfrentar uma equipe que vai nos avaliar em todas as fases do jogo, que é uma grande seleção, muito sincronizada e eficiente dentro do campo. Então a gente precisa aproveitar esses jogos fortes para ir criando consistência na equipe. Eu vejo que a gente está criando cada vez mais consistência e fazendo as avaliações necessárias. Em relação ao favoritismo, é algo que eu já disse, Copa do Mundo, Olimpíadas, eu acredito que você tem aí sempre 8 seleções, o futebol feminino no mundo tem ficado muito nivelado, diferente de outros momentos onde Estados Unidos e Alemanha concentraram os títulos. A realidade hoje é outra, a gente entende a Espanha como uma equipe muito forte, que foi recentemente campeã do mundo, e o próprio Japão ganhou muito bem na Espanha, enfim. Mas eu acredito que pelo menos 8 a 10 seleções sempre tem chance de vencer. Nas Olimpíadas eu considero que todas que passarem para a fase de quartas de final podem ser campeãs. Como nosso objetivo é esse, né, de avançar de fase, a gente vai estar sim concorrendo a esse sonho, né, esse objetivo, mas precisa ser pensado jogo a jogo pelo grau de dificuldade alto que nós vamos enfrentar. Então é assim que nós estamos nos preparando. Pergunta da Cíntia Barlen. Oi, Arturo, boa noite aqui. Eu queria perguntar como é que você acha que você vai encontrar o Japão em relação aos 2 jogos que você fez no final de 2023 e também perguntar em relação à Priscila. Ela se deu muito bem no jogo contra o Japão, no primeiro jogo. Você acha que o jogo dela encaixou direitinho? O que você tem de aproveitamento que você pensa em aproveitar ela nesse jogo? Olha, Cíntia, em relação ao Japão, a gente espera um Japão com o modelo de jogo que tem, que é bem complexo. É um modelo de jogo que tem alternativas de sistema, né? Então elas têm os comportamentos de um jogo bastante apoiado, rápido, um jogo que com muita ação na última linha, né? As corridas em facão, elas buscam, né, fazer 2-1, 3-2, superioridades nos setores do campo, do lado da bola, do lado oposto. É uma equipe bastante qualificada e que tem também uma marcação que varia a altura, né? Às vezes elas estão um bloco mais alto, agressivo, mas muitas vezes, grande parte do tempo, elas ficam no bloco médio para depois tentar subir. Então, é mais ou menos essa característica, uma equipe que melhorou bastante também em bola parada. Então, eu vejo que o Japão vai entrar mais ou menos dentro do seu modelo de jogo, daquilo que a gente encontrou nos jogos no Brasil. O que está diferente é a seleção brasileira, eu garanto isso. A gente está em um momento muito melhor do que a gente estava nos confrontos contra o Japão, tanto em termos individuais, de as jogadoras estarem melhores preparadas nesse momento do ano, né, da temporada, quanto em termos coletivos, as ideias muito mais claras para elas, né? E em relação à Priscila, é uma jovem que tem um futuro brilhante, que tem aproveitado todo momento aqui na seleção, como aproveitou naquele jogo contra o Japão, foi decisiva, fez o gol da vitória, foi muito bem no jogo contra o Canadá, segue tendo oportunidade, assim como a gente tem tentado fazer com todas, e elas têm contribuído muito para o ambiente fora do campo e se comprometendo muito dentro do campo, jogando com muita confiança, com muita qualidade, independente do histórico aqui na seleção. É um ambiente que elas têm que se sentir bem e para produzir o melhor delas, com o apoio de todas as companheiras e meu e da comissão, que confia muito em cada uma. Pergunta da Vitória Soares, do FUT das Minas. Boa tarde, Arthur. Queria perguntar para você um pouco sobre a questão da disputa de pênaltis em relação à seleção brasileira. Nos últimos anos, o Brasil não tem se dado bem nessa questão, tanto que a última vez que o Brasil passou por uma disputa de pênaltis, avançou, foi contra a Austrália em 2016. Como que você vem trabalhando isso, sabendo que nas Olimpíadas uma vaga pode ser decidida aí numa disputa de pênaltis, como aconteceu em Tóquio, né, que o Brasil acabou caindo para o Canadá justamente nos pênaltis?
Olha, é muito difícil no futebol a gente prever o resultado de uma disputa de pênaltis e até se preparar é muito complicado, você nunca consegue ter a realidade do jogo, né? O que a gente precisa fazer é, no momento, conversar rapidamente com cada atleta, ver quem está bem para bater, e foi o que eu fiz na última partida. A gente teve trocas, né, que entraram bem, controlando o jogo e com jogadoras experientes para esse momento. Mas o resultado numa disputa de pênalti a gente nunca consegue se preparar, né, anteriormente, da mesma forma que a gente se prepara para a estratégia do jogo, para os outros momentos que se tem numa partida de futebol. Então, escolher quem está bem no momento, treinar, né, quem se sente confortável para treinar mais. Temos um estudo profundo, isso sim, né, é obrigação nossa, e a gente fez contra o Canadá, fez já contra o Japão, passamos para as nossas goleiras, a característica e pelo menos os últimos 8 a 10 pênaltis cobrados pelas jogadoras do adversário, e características de corrida para a bola, de posicionamento de corpo, de lado de preferência, tudo isso que a gente vai passando como referência, e isso é importante para que as goleiras aumentem a chance delas pegarem as penalidades e as nossas batedoras estarem confiantes para esse duelo contra a goleira adversária. E esse histórico não me interessa muito, né? Eu não tenho muito como interferir, como eu disse, no momento exato das disputas. A gente precisa se preparar, como eu acabei de falar, que a gente se prepara, mas não me interessa tanto esse histórico. Eu acredito que a gente vai trabalhar muito para que não vá para os pênaltis, e se for, né, um ambiente favorável, um grupo, né, unido, algo que a gente consiga ter, né, o que eu tenho falado aqui dentro sempre, relações, né, muito verdadeiras, e fazer um jogo com merecimento, acho que traz sempre uma energia muito positiva, uma confiança muito positiva para jogadoras que muitas vezes estão até cansadas poderem executar uma grande cobrança e a gente ser feliz. Se acontecer nas Olimpíadas, eu espero que a gente consiga reverter esses números e avançar de fase. Última pergunta da Laura Tessa, Donas do Jogo. Oi, Arthur, tudo bem? Laura Tessa aqui. Eu queria saber se durante as duas competições, né, a Chibi League e a Copa Ouro, você já conseguiu fazer os testes necessários para as Olimpíadas. A gente tem ainda o jogo de amanhã, temos uma próxima convocação. Essas avaliações, elas são constantes e elas não são só nos jogos da seleção brasileira. Claro que tem um peso grande, não só os jogos, como todos os treinos, todos os dias que a gente está junto, o entendimento das jogadoras, o nosso ambiente, tudo isso faz parte de uma equipe vencedora, da construção de uma equipe vencedora. Mas também os jogos que elas fazem nos clubes, né, o que elas estão fazendo no dia a dia, que muitas vezes tem informações diferentes do que eu passo para elas. Isso é normal, são modelos de jogo diferentes, são preferências de treinadores e treinadoras de ações, né, sendo executadas de outra maneira. Então eu também tenho que entender e avaliar elas o melhor possível dentro do que elas estão fazendo nos seus clubes, né? E essa avaliação ela vai ser até o último dia que eu tiver para convocar, porque eu vejo um equilíbrio muito grande, né? Vocês estão acompanhando, eu abri muito a seleção brasileira, mesmo próximo da Olimpíada, para muitas atletas terem a oportunidade de estarem aqui, e a gente tem observado outras que inclusive nunca vieram também, e se tiverem um bom momento e vierem, for bem, futebol assim, podem estar nas Olimpíadas. Então, eu estou mais preocupado agora em realmente que todas que estão conosco ganhem muito em entendimento, consistência no que estão fazendo, e a gente tá realizando isso. Foi na Copa Ouro, estamos fazendo aqui já, mesmo só com o jogo. Amanhã vamos ter a oportunidade de fazer outro, mas estamos aproveitando muito esses momentos junto das atletas e também observando elas fora. A observação segue e até o último dia que eu tiver para relacionar as 18, mais as 4 que vão estar conosco nas Olimpíadas. Muito obrigada, Arthur.